Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos abordar o subtópico 1.5, temas atuais na avaliação psicológica. E dentre esses temas atuais, nós consideramos importante a questão da avaliação psicológica no contexto online. Diante de diversas transformações da pós-modernidade, o uso de novas tecnologias estão impregnadas na nossa rotina, fazem parte do nosso dia a dia. Nós digitalizamos o ponto do trabalho, digitalizamos no autoatendimento do banco. Então, sem perceber, a gente está cada vez mais lidando com as novas tecnologias. E a psicologia, enquanto ciência, ela está inserida neste movimento, obviamente conjuntamente com a área da avaliação psicológica. E é um tema emergente que a psicologia não pode ignorar. Nos Estados Unidos, desde 1990, as TICs são utilizadas para avaliações das funções cognitivas. E diretrizes que incluem avaliação psicológica e testagens, elas encontram-se vigentes desde 2013. Então, caros alunos, não é algo novo. Há mais de 20 anos que vem se estudando serviços de psicologia telefônica. Os estudos foram se aperfeiçoando. Na América Latina, eles costumam dar até o nome telepsicologia. Inicialmente, é importante diferenciarmos alguns termos da informática e comunicação. Vamos lá. O que é comunicação síncrona? Você já ouviu falar? Comunicação síncrona e assíncrona? Pense um pouco. Já ouviu falar nesses termos? Então, síncrona significa que a comunicação está tendo simultânea, ao mesmo tempo que você está passando a mensagem, o receptor está recebendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, isso é síncrona. Assíncrona é, por exemplo, quando mensagem da comunicação e o seu recebimento não ocorrem ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Escrevam aí. Vamos ver o que vocês pensam. Um exemplo de comunicação síncrona, anotem aí. E um exemplo de comunicação assíncrona. Anotaram? Então, vamos lá. Uma comunicação síncrona pode ser uma live. E daí o participante envia mensagem no bate-papo e quem está sendo anfitrião, quem está realizando a live pode visualizar essa mensagem e responder. Os dois estão online. É isso o real significado online. Então, os dois estão com aquela comunicação ativada. Mensagem e recebimento ocorrem ao mesmo momento. Uma live, um telefone,
Já vocês pensaram que tipo de comunicação assíncrona, aquela que já não ocorre ao mesmo tempo? Assíncrona, vocês pensaram em e-mail? Quem pensou em e-mail acertou. Quem pensou um fórum de dúvidas na plataforma Moodle, ele é assíncrono. Você pode enviar aquele fórum de dúvidas, as suas questões, as suas dúvidas, e depois, a hora que o professor tiver online, o professor visualizará a sua dúvida e responderá. E depois, a hora que você retornar online novamente, você receberá a resposta do professor. Então, isso é um exemplo de comunicação assíncrona. Por exemplo, o Skype. Quem falou Skype? O Skype é um exemplo de comunicação síncrona. O Zoom, um exemplo de comunicação síncrona também. Já o WhatsApp, não necessariamente é uma comunicação síncrona, porque você pode enviar o seu áudio, você pode enviar a sua mensagem de texto e a pessoa não visualizar na hora. Não é verdade? Então, na realidade, a primeira coisa que temos que diferenciar é isso. Entendendo isso, pesquisas mostraram que o atendimento online de modo síncrono, quer dizer, os dois enviando e recebendo a comunicação ao mesmo tempo, os dois juntos, online, obtém muito mais eficácia, obtém muito mais resultados. Aqui no Brasil, nós tivemos a resolução número 11/2018, que indicou premissas e restrições para avaliação psicológica online. E aí, em abril de 2020, o Conselho Federal resolveu facilitar o cadastramento de psicólogo de uma maneira temporária, haja vista as medidas de distanciamento social que foram impostas em virtude do coronavírus, né? E então, aí, devido à necessidade de atuação de mais profissionais, o Conselho facilitou o atendimento online, mas ele tem feito várias normativas sugerindo muita cautela e atenção a esses atendimentos. A gente pode pensar em algumas reflexões, porque há muitos estudos ainda a serem feitos, né? Eu não tenho a pretensão de fornecer respostas, mas temos que ter algumas cautelas, temos que ter alguns cuidados e podemos pensar em algumas reflexões. Por que não pensar em algumas vantagens, né, no atendimento online? Né? O acesso a serviços que pessoas que poderiam não ter disponibilidade a esses serviços devido às regiões no qual residem, né? Os custos que a pessoa não tem, né, que se deslocar. Então, isso pode ser também alguma vantagem para o usuário.
o menor custo para o deslocamento dele para o atendimento, né? E apesar dos estudos serem ainda escassos, tem algumas pesquisas já feitas aqui na América Latina, né? E que apontam que não há grandes diferenças na relação terapêutica presencial e online. A diferença maior pode estar até na própria crença do profissional sobre a eficácia desse tipo de atendimento. Então, obviamente, se o próprio psicólogo tem dúvida quanto à eficácia do atendimento online, ele tende a passar isso, que isso transmita ao próprio paciente a insegurança, acreditar que possa ser mais eficaz. Então, isso foi percebido na pesquisa. Pesquisas na América Latina demonstraram que a psicoterapia online, ela pode ser bem benéfica e eficaz diante dos transtornos de ansiedade, pode até ser mais eficaz do que a presencial. Em casos de depressões leves e moderadas, transtornos de sono, transtorno do estresse pós-traumático. Por outro lado, há menos evidências de eficácia no atendimento às crianças, principalmente crianças menores, de menor faixa etária. Temos que estar atentos também às restrições que a resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 11/2018, nos faz para avaliação psicológica online, que são as características da pessoa a ser atendida. Idade, algumas condições físicas e cognitivas, fatores culturais. Obviamente, a pessoa tem que ter a familiaridade com a tecnologia, a disponibilidade de acesso e a qualidade da conexão com a internet. Alguns transtornos mentais, tais quais os usos de substâncias e também alguns transtornos psicóticos, não são indicados para avaliação e psicoterapia online. Obviamente, também os contextos coercitivos, tais como os judiciais, como eu mencionei, tende a dissimulação, tornem-se muito mais prejudicados numa avaliação online. E, obviamente, pessoal, tem que ser assegurado o sigilo. Isso tem que ser feito um contrato muito firme e explícito. Por vezes, o profissional não vai gravar a sessão, ele está atuando de uma forma ética, mas o paciente grava, o paciente se descuida, e aquilo vai vazar, pode ser divulgado. Então, nisso, o profissional tem que estar sempre atento. Quem vai estar no cômodo? O paciente vai estar com fone de ouvido. Então, tudo isso são questões a serem refletidas e a serem cuidadas, né? E tem algumas plataformas que elas nos dão indício que vai estar gravando. Daí, obviamente, com o contrato de que não é para ser gravado,
o psicólogo já vai alertar, olha, está gravando e vai reafirmar que isso não pode. Temos algumas plataformas, alguns softwares indicados para o atendimento online, tais como o Skype, o WhatsApp. Referente aos testes psicológicos, não é conveniente adequar um teste que ele foi construído na forma presencial, ele foi validado e padronizado para ser aplicado e analisado na forma presencial, você adaptar e utilizá-lo online. Então, no momento, nós só temos aqui no país, segundo o SATEPS, 4 instrumentos que podem ser utilizados na avaliação psicológica online. O primeiro é a AOL, é da Vetor Editora. O que avalia? A atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada. Abrange público-alvo bastante extenso, que é de 18 até 70 anos. Isso é uma vantagem. A aplicação também, ela pode ser tanto individual como pode ser coletiva, tá? Então, temos aí o construto de atenção que pode ser avaliado pelo AOL. Temos também, dentro desse espectro, um segundo instrumento que é a escala de avaliação tipológica, EAT, que avalia a personalidade. Tem também um público-alvo bastante abrangente de 13 a 63 anos, né? E também pode ser utilizado tanto individual como coletivamente e está favorável à sua aplicação e utilização online. Um terceiro instrumento é o Human Guide, que também é da editora Vetor. O que construto que ele avalia? São interesses, as motivações, necessidades, expectativas. E atende a uma população, ou seja, pode ser aplicado em pessoas de 18 a 60 anos, né? Então, esse também está disponível a ser utilizado online. E um último instrumento, que Felipelli, instrumento de diagnóstico e desenvolvimento organizacional. Então, ele avalia a personalidade, principalmente a questão dos tipos psicológicos, características e preferências pessoais. E, basicamente, é o mesmo público que na faixa etária que avalia de 18 a 65 anos. E então, são esses os 4 instrumentos dos quais dispomos para avaliação online. Agora, temos que pensar que a entrevista é o nosso principal instrumento. E aí temos que pensar que devemos aprender a reconhecer as expressões, a reconhecer o olhar. E, se necessário, né, se você quer fazer uma observação mãe-criança, você pode fazer a solicitação para a câmera ficar mais distante. Então, temos todos esses recursos, só que o profissional precisa estar seguro e precisa ter muita cautela. Como que você vai saber se tem alguém ouvindo lá? Então, primeira coisa, o paciente tem que estar usando fone.
Então, há casos de pessoas que foi fazer a sessão online em cima do telhado, porque lá disporia de privacidade. A pessoa quis ter privacidade, mas por vezes o próprio sujeito, o próprio paciente pode não respeitar a própria privacidade. E nisso, o profissional tem a responsabilidade, tem o comprometimento de estar respeitando o sigilo e estar atento a esses diversos fatores. Por hora é só, pessoal. Como eu disse, nós temos o fórum de dúvidas, o qual vocês poderão acessar e apontarem as dúvidas, e nós vamos ter também o nosso momento que vamos estar juntos de maneira sincrônica para encerrar o curso. Qualquer coisa, estou às ordens por esse fórum de dúvidas, tá? Até mais. Beijão a todos.